Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Namastê, muito bem-vindo, muito bem-vinda à continuidade desse curso grátis de meditação. A gente já passou um pouquinho da metade do curso, então se você está entrando agora, vê as aulas anteriores, desde lá do início, onde eu estou dando algumas recomendações, onde eu estou falando algumas coisas que são super importantes para todo esse processo de meditação. Corre lá, que esse curso vai ficar um tempinho, né, e depois ele vai sair do ar, ok? Então, na aula passada a gente falou sobre autoobservação e ficou algumas dúvidas, né, nos alunos. Alguns alunos eu percebi que ficou ainda faltando algo ainda, né? Talvez uma praticidade. Então eu estou fazendo essa aula aqui para ser um pouquinho mais objetivo, falar um pouquinho mais sobre observação, que realmente tem coisas muito mais profundas para a gente poder compreender sobre esse exercício da autoobservação. E que, na verdade, no meu ponto de vista, ela é o mais valioso para a gente poder sair um pouco desse ciclo, sabe, de sofrimento. E sofrimento aqui, eu quero dividir sofrimento em duas partes, que isso tem que ficar muito claro, porque se você não compreender isso, realmente toda a compreensão e a técnica, o que é um método, né, é o que está por detrás do funcionamento do exercício, ele fica comprometido. Que é, o sofrimento humano, ele tem duas partes. Uma parte que é um sofrimento fisiológico do corpo, aonde é a experiência de um mendigo. Então, temperatura extrema, ou muito calor, ou muito frio, ou se você sente sede, fome, se você tem dor, como, sei lá, uma dor de dente, por exemplo. Então, todo esse sofrimento, que eu chamo também de sofrimento real. Por que real? Porque ele não depende de você para acontecer, né? Então, um momento onde você passa muito tempo sem comer, o corpo vai sentir fome, ele vai mandar essa mensagem, ele precisa de energia. Então, independe de você querer comer ou não, o corpo necessita de alimento, como ele necessita de sede, e necessita tanto de outras coisas para que o funcionamento do corpo tenha a sua totalidade, né? E outro tipo de sofrimento é um sofrimento emocional, um sofrimento no campo das ideias, um sofrimento subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você resgata uma memória, se essa memória não for boa, você vive agora, no presente, uma dor que já passou. E aí já se passaram 10 anos da sua vida e toda vez que você encontra aquela pessoa, você sente aquele amargo no coração, dá tremedeira, começa a suar, dá frio na barriga e dá um monte de coisa. Porque isso significa que você ainda não superou esse trauma. Porque se esse trauma foi superado por você, independente do tempo, entende? Quando você entra em contato com isso, você não entra em conflito. Você pode até ter cicatrizes e carregar essas cicatrizes. Mas só que a gente ganha o que é chamado em yoga de titiksha, uma resiliência, uma força. De tanto que a gente passou por aquilo, a gente ganha uma força, né, para poder lidar com esse tipo de situação quando ocorre. Então, maior parte do sofrimento humano, ele é um sofrimento emocional no campo das ideias, pelo próprio o uso, né, equivocado da sua faculdade mental. Então, essa capacidade de imaginar, de utilizar da memória para resgatar algo, ela é super importante e fundamental para você. A gente não quer destruir as memórias, mas que você possa usar dessa faculdade, sabe, em benefício próprio para ti, não para que isso seja destruidor, entende? A gente precisa usar isso ao nosso favor, não contra nós, né? Então, esse tipo de sofrimento subjetivo, a mente, ela fica remoendo grande parte do seu dia pensamentos do passado, aquilo que já aconteceu e não tem possibilidade de mudar. Num outro ponto, a mente fica lá no futuro. E aí eu resgato, eu trago
agora, no presente. Olha que coisa desinteligente a fazer. Porque eu trago uma situação no presente para viver agora algo que nem pode ocorrer. Entende? Isso é a ansiedade da antecipação. Porque eu sou tão ansioso que eu antecipo uma situação com medo, com isso, com aquilo, vivendo ela agora. Sabendo que se é o futuro, né, esse futuro depende do que eu estou fazendo agora. Então eu sofro duas vezes. Eu sofro agora e sofro quando isso acontecer. É totalmente desinteligente esse tipo de pensamento. Então o que é pensar no agora? É quando você descobre ou quando você mantém a sua mente de forma que você perceba que o que ela está pensando não é algo do passado e também não é algo do futuro, aonde você fica estimulando as emoções. E é muita emoção. É emoção para a situação que está acontecendo agora, que não depende de você. E aonde o seu intelecto vai depender de um certo relaxamento para resolver as coisas que acontecem no agora, nesse momento agora, presente, que você está aqui assistindo a aula, entende? Então, neste momento que você está assistindo a aula, sua mente precisa estar relaxada para que você possa até escutar minhas palavras e poder compreender. Se não existe esse relaxamento, né, a meditação fica muito comprometida. Então, dê um passo atrás e faz uma autoobservação. Por que autoobservação? Porque você pode fazer com você mesmo, independente de qualquer coisa. A autoobservação, ela tem a base quando você, por exemplo, olha, percebe o corpo, como você está sentado, como você se movimenta, como você come, entende? Como que você faz as coisas. O corpo é a região mais densa e de maior percepção, sabe? Para que a gente tenha um certo domínio da mente, pouco a pouco. Um outro elemento são os olhos, né? Eu acho que esse exemplo aqui fica claro para você, né? Quando tem um homem descendo tal, aí tá subindo uma mulher super bonita e atraente, aí o cara faz o quê? E ele olha. O que é ridículo isso? Mas os olhos, perceba para onde os seus olhos ficam passando o tempo inteiro, porque os olhos são uma influência, né? E são um estímulo para que gere emoção dentro de você. Aí você vê uma pessoa que está vestida de uma forma diferente, né? Está com uma bermuda laranja e uma camiseta rosa e um tênis, sei lá, vermelho. E aí você olha e fica ali cheio de julgamentos. Nossa, como a pessoa sai assim? Olha que estilo ridículo. Mas, meu Deus do céu, e isso e aquilo. Meu querido, você devia cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque se fosse realmente ridículo, a pessoa não sairia assim de casa. Então, quem é que acha ridículo? Isso não serve para mim, mas ao ponto que eu vejo, a mente está tão acostumada a entrar nesse fluxo, entende? Nessa energia de julgamento disso, que ao você olhar, você já julga. É como se só o fato da pessoa existir e estar vestindo aquela roupa já não tem como, não tem escapatória de eu não julgar, entende? Então os olhos são um elemento é, é, extremamente importante para que a gente possa observar. E a gente pode fazer isso em qualquer momento, a todo instante. Você pode prestar atenção aqui para mim, entende? E ver como eu estou articulando, como eu estou falando, como eu faço as expressões do meu rosto, ou você pode olhar para o fundo, né, e ver que tem um tapetinho de yoga, e ver que tem um altar, aí eu tenho um curum, tá ali na parede, com a florzinha e tudo mais. Você que tem esse domínio, né, para onde você olha, o tempo inteiro é só você trazer atenção para o seu corpo que você percebe. Um outro ponto também, que esse é o mais famoso e mais conhecido na meditação, que é a própria respiração, né? Então, quando você observa a sua respiração, o ar que entra e o ar que sai, você mantém ali aquela observação, observa o ar aqui nessa região do buço, que você percebe que quando você inspira, o ar ele tem uma temperatura, quando você exala, o ar tem uma outra temperatura. Então, você escutar o som da sua respiração, existe um som quando você inspira, existe um som quando você exala. E esses sons não são iguais, esses sons são diferentes. Mas no silêncio da mente, você consegue escutar esse som. Porque esse som, o tempo inteiro, ele ecoa no seu ouvido, sabe?
é um som externo, seu coração tem um som, seu corpo, quando se movimenta, também tem um som, o alimento que se movimenta dentro também tem um som, sabe? Então, respiração também é um outro ponto. E um último ponto aqui para a gente observar é da própria fala, como a gente fala, como a gente usa as palavras, né? Dentro do que a gente tem de conhecimento, da nossa cultura, da nossa história, do que a gente já estudou, do que a gente já entrou em contato, mas qual é a forma que a gente fala? Não só a forma de falar, como a combinação das palavras, mas também qual é o tom de voz. Porque a gente já sabe que a mesma coisa, né, a mesma frase que aparentemente pode ser doce em um conjunto de palavras, mas na expressão de que você fala, ela pode ser completamente agressiva. Né? Eu posso dizer um te amo e te amo, entende? É a mesma, são as mesmas palavras, são duas palavras, te amo, entende? Um eu posso falar eu te amo, e outro eu posso falar te amo, e só você simplesmente esquece da palavra e fica só com o que foi recebido de carga emocional pelo som, pelo aquilo que está chegando no seu ouvido, sabe? E chegou como um ruído. E a gente tem essa sensibilidade, essa fragrância, sabe? Os textos chamam de parimalá. Parimalá é essa fragrância, sabe? Quando a gente sente o cheiro, a gente vê aquela pessoa toda engravatada, tudo mais e tal, e chega para nós só com um papo furado, você fala, cara, tem algo estranho aí, algo não está soando bem, entende? Então existe uma fragrância dos seus sentidos através disso, né? Através da fala, do som que chega para você. Então, e aqui eu quero dar uma observação de que o que você precisa observar dentro do pensamento, por exemplo, nas emoções, que eles são mais evidentes para a gente quando a gente olha para dentro de si mesmo. Eu tenho os pensamentos, e dentro dos pensamentos, ali dentro da mente, entre os pensamentos, eu também tenho as emoções. Por um ponto, eu tenho os pensamentos que simplesmente surgem e eles desaparecem. Surge e desaparece. Mas os pensamentos eles são mais voláteis, né? Eles variam, né? Eles variam mais. Eles têm uma flexibilidade, né? Um fluxo maior, muito maior com relação às emoções. E esse fluxo, né? Por que é um fluxo? Porque ele não tem início. Quando você começou a perceber a existência do seu pensamento? Ou melhor, quando o pensamento começou a surgir na tua mente e você começou a perceber? Entende? Isso é uma pergunta muito importante para a gente fazer, sabe? Para a gente poder compreender e se perguntar, quando que foi que o pensamento começou? Entende? Ele começou no dia tal, no horário tal, que dia que a gente está falando? Que horário que a gente está falando? Se uma hora aqui é uma hora em outro lugar. A hora quem inventou foi um ser humano, com intelecto, com os mesmos problemas emocionais do que você. Foi uma pessoa que inventou o tempo, que inventou a hora, entende? Só para a gente poder começar a ter uma relação melhor com o mundo. Porque imagine quando não existia o tempo, né? Era tudo do sol, tá claro, eu vou caçar, tá escuro, eu tenho que dormir, porque eu sou a presa mais fácil dentro de uma selva, entende? A minha visão é péssima, a minha velocidade é péssima, eu canso rápido, entende? O meu corpo ele tem um certo limite de carga, né? De luta ou fuga e tudo mais. À noite, eu sou a presa mais fácil para qualquer tipo de animal, até para uma hiena. Entende? Então, que tipo de tempo que você está falando? Né? Que dia que você está falando que você começou a perceber a mente? Que tempo? Que dia? Que tempo? Isso é relativo. Isso é mais um conceito dentro do mundo, sabe? Então, esse ciclo, por isso que é um ciclo, por isso que é um fluxo, porque ele não tem início e também não tem fim. Por ele não tem início, ele também não tem fim. Você só percebe ele indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, constantemente.
constantemente, indo e vindo esse pensamento. As emoções, elas, por serem maior tempo, né, por elas permanecerem maior tempo, elas são até mais difíceis também de serem percebidas, porque ora você lembra de si mesmo, daqui a pouco você esquece de si mesmo, se envolve com outra coisa, aí você volta, aí lembra de si mesmo, lembra que você está triste, aí daqui a pouco você vê uma piada e você sorri, aí você sorri da piada e tudo mais e tal, e daqui a pouco você lembra que você está doente e isso e aquilo, está com uma doença muito ruim, aí daqui a pouco você vê uma pessoa escorregando, aí você dá risada de novo, aí você volta, lembra de si mesmo. Isso é a mente. Qual que é a única mudança que pode existir quando você está feliz? Quando você se sente plenamente feliz. Tipo, a sensação de que você passou na universidade. Você passou na universidade, ou você ganhou, ou passou naquele emprego que sempre desejava, foi promovido, né? Aquele momento onde você fala assim, que o mundo exploda, que o mundo exploda, que eu estou em paz. Qualquer coisa para mim, a partir desse momento, está tudo bem. Para mim está tudo bem. Eu consegui o que eu queria, para mim nesse momento está tudo bem. Qual é a única mudança que pode ocorrer quando você se sente assim? É simples, a tristeza, o sofrimento, entende? E esse ciclo é contínuo, é um fluxo, não tem início e não tem fim. Ele só é contínuo, constantemente a gente percebe isso. Então, quando você põe a mente disponível em qualquer momento, caminhando, cozinhando, enquanto você está conversando com seus amigos, enquanto você está lavando louça, fazendo o que você quiser fazer, no momento onde você percebe a quebra de velocidade dos pensamentos, esse é o grande exercício de autoobservação. No momento onde você observa a mudança de um pensamento para outro, no momento onde você observa a mudança de um estado emocional de um para outro, a mudança onde você percebe que você se sente pleno e você diz que está feliz, e aí essa mudança da felicidade para a tristeza. Antes de virar essa tristeza, existe um espaço aqui. Esse espaço, ele não é nem tristeza, ele também não é felicidade. Esse espaço entre um pensamento e outro não é nenhum pensamento, é uma experiência. E que deve ser conhecida por você essa experiência. Que ela não é uma pausa dos pensamentos, onde existe uma pausa no pensamento, trazendo à tona a natureza da sua mente. A natureza da sua mente, que não tem outras palavras para a gente poder descrever isso, mas é o silêncio. É essa experiência indiferenciável, que é só a sua experiência. Quando eu fecho os olhos, essa experiência ao fechar os olhos, ela é minha. Quando você fecha os olhos, a experiência de fechar os olhos, ela é sua. Porque o que eu tenho na minha mente não é a mesma coisa que você tem na sua mente. Então é uma experiência indiferenciável. A gente não consegue nem descrever essa experiência. Né? Eu vou falar, está tudo preto. Né? Mas preto é porque os olhos, mesmo com as pálpebras fechadas, eles nunca pararam de enxergar. E quando eu fecho os olhos, eu enxergo minhas pálpebras. E aí eu vou dizer, eu estou enxergando o preto, mas os olhos estão enxergando as pálpebras. Então a gente precisa quebrar e investigar profundamente, né, o que tem por detrás desses conceitos que a gente vem carregando, né, sobre a espiritualidade, sobre a meditação como um todo. E realmente na continuidade, né, das aulas, quando a gente vai fazendo essa prática mais profundamente, com um professor e tendo uma pessoa que conhece, tem conhecimento, que passou por esse processo, que pode apresentar para você as suas dificuldades, aonde você está travado, para tentar destravar você nesse momento, sabe? E para que você floresça na sua meditação. Okay? Então, eu fico por aqui. Vou falar um pouquinho mais para vocês na próxima aula de meditação, que é um ponto bem específico, né, que eu quero trazer na meditação, dentro do que a gente já conhece. E deixo aqui, né, esse recado para você agora se experimentar, né, em todo momento que você está com você, fazer essa auto-observação.
Deixa aqui seus comentários, curte, isso vai ajudar bastante o canal, vai ajudar bastante a produzir mais vídeos, mais trabalhos falando sobre isso. Então não esquece não, deixa de comentar, se inscreve no canal, tá? Compartilha com os amigos se você gostou, se foi útil para você, ok? Deixa também a sua crítica aqui, o que você acha que faltou, ou o que eu poderia falar, o que eu poderia aprofundar um pouco mais também, é muito bem-vindo, ok? Então fico por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Om Shanti Shanti Shanti.